mas nós também não podemos esquecer as necessidades espirituais. São as misérias humanas, são as pessoas que estão padecendo pela falta de harmonia pessoal. Aqui, antes de terminar o primeiro bloco, a gente falava da necessidade que nós temos de viver essa reconciliação diária. Sim, exercer a misericórdia é ajudar os que estão próximos a nós a viverem também essa reconciliação. A psicologia nos ensina que o inconsciente, embora não seja acessível a mim, eu tenho realidades inconscientes que foram registradas dentro de mim, na minha cabeça, no meu cérebro, nas minhas emoções, que eu não tenho como acessar. Mas de vez em quando eu identifico alguma coisa do meu comportamento que eu desconheço a causa e que está lá no meu inconsciente, mandando os recados, né? O inconsciente manda os seus recados. Alguém um dia ajudou na construção do nosso inconsciente. De maneira que muitos medos de hoje, a gente precisa compreendê-los à luz do passado. É por isso que a terapia, a boa terapia, é aquela que nos faz acessar as realidades inconscientes. E vamos jogando luz sobre esse inconsciente e vamos consertando aquilo, no dia de hoje, aquilo que estava estragado lá no passado. É assim que a gente se torna gente, com erros e acertos. São realidades que são favoráveis a nós e outras que não são tão favoráveis. Porque todos nós temos uma alma filosófica, mas às vezes a gente passa a vida inteira sem despertar essa alma filosófica. É interessante, gente, eu gosto, né, da filosofia e vivi durante muito tempo, hoje tenho me dedicado bem menos, mas li muito filosofia e a mim sempre encantou, fascinou essa história de você transformar o seu pensamento, de você viver uma renovação do pensamento que repercuta no nosso jeito de viver. Essa filosofia prática mesmo, né? De você identificar as questões do dia a dia, as mais fundamentais, as mais profundas, e você se fazer essas perguntas e nem se trata de respondê-las, mas de conviver com elas. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom, que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho, que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não. É aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser. E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religiosos do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. O bandido que está lá na penitenciária agora, que matou 16, 20, 30 pessoas, ele continua sendo sublime, mas ele está sedimentado no joio do mundo. Alguém precisa recordá-lo que ele é sublime, porque quando eu assumo a condição de ser sublime, eu começo a iluminar o outro para que ele veja o mesmo milagre nele. Onde você tem uma pessoa com a posse de sua dimensão sublime, ali ela se torna instrumento de transformação para as outras. Pode observar, é natural em nós que a gente ofereça ao outro aquilo que nos fez bem. É natural no humano, por mais egoísta que ele seja.
A gente é egoísta quando é materialmente falando. A gente tem medo de perder. Mas quando é um bem, você escuta aquela pregação. Escuta aquela música. Por quê? Porque eu acho que vai acontecer em você o mesmo que aconteceu em mim quando eu ouvi. Ou se não for igual, vai ser alguma coisa parecida. Você vai se recordar que é sublime. Um livro, a leitura de um livro pode acender em nós a consciência de que somos sublimes. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas o seu gesto faz diferença e repercute no mundo. Porque toda vez que nós tocamos de maneira positiva a vida e o coração de alguém, o bem ganha mais um elo nessa corrente. Toda vez que nós temos a oportunidade de provocar um sorriso no outro, uma alegria, uma bênção, um sentimento de paz, de amor, de misericórdia, o mundo todo está sendo consertado naquela pessoa. Sim, de vez em quando nós esbarramos em pessoas que nos recordam que somos sublimes. Não é que você deixa de ser porque alguém não te fala, é porque você se esquece mesmo. O mundo nos puxa demais, o joio tem uma força terrível sobre nós, ele causa um processo de encantamento ao contrário. Ele nos desencanta e ele não permite que a gente saia dele. As forças do mundo são cruéis quando o assunto é sedimentar as pessoas em suas misérias. E é por isso que dá tanto trabalho depois ir lá arrancar aquela pessoa que ficou sedimentada em suas misérias. Às vezes a sedimentação que é feita por um casamento infeliz, uma pessoa que assume uma vida com a outra sem ser amado, sem amar, aquele relacionamento infeliz sedimenta aquela pessoa naquele contexto de destruição, ela esquece que ela é sublime. Então a gente entende que Deus Pai é amor quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho com meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de... Com você que hoje, no dia de Todos os Santos, eu quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa.
Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário, às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. Ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita,
mais simples, para que a nossa santidade seja hoje um projeto de vida. Que Deus nos abençoe as pulseiras frontais. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver, que eu não fique desanimado de existir, porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, à primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade neste caso não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você de alguma maneira projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos de viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê?
Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede. Mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio. Porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já. E você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja? Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim
é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões, mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá
enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido. A minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive esse sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois.
Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. Ele precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a ajudar a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter primeiro esta responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado para a gente só ficar com o que é bom. O bem que fazemos, por menor que seja, tem o poder de consertar o mundo. Nós já sabemos que tudo aquilo que nós realizamos repercute. Pode repercutir muito, pode repercutir pouco, mas repercute. O bem que você realiza a alguém pode repercutir naquele alguém, pode repercutir nas pessoas que estão ligadas àquele alguém. O mal também. Toda vez que nós fazemos o mal a alguém, prejudicamos com a nossa palavra, com o nosso gesto, com a nossa desonestidade, com a nossa mentira, nós fazemos sofrer aquela pessoa que foi vítima da nossa maldade e naturalmente os entornos dela. Por isso que é tão importante a gente ter consciência das nossas ações. Nós temos falado muito de posicionamento nos dias de hoje. Fulano de tal precisa se posicionar. Eu sempre penso, o cristão já está posicionado. O cristianismo é um posicionamento. Porque não dá para ser cristão e ser a favor da mentira, da desonestidade, do roubo. Não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser favorável a tudo aquilo que nos destrói como sociedade, posturas diabólicas. Não dá para você conciliar a sua vida cristã com a fofoca, com a maldade. Então, se você escolheu ser cristão ou não, se você se posicionou no mundo a partir de uma crença religiosa, você naturalmente tem
um código de responsabilidade a ser seguido. Não é verdade? Eu sou cristão. O meu posicionamento é sempre estar de acordo com tudo aquilo que faz o Evangelho acontecer. Não faz o Evangelho acontecer, não vai contar comigo. Este é meu esforço diário. Sou muito falho, claro, mas eu luto para que o meu posicionamento seja sempre o Evangelho. E na minha vida, como cristão, eu não posso conciliar as minhas maldades com aquilo que eu aprendi com Jesus. Jesus passou no mundo fazendo o bem, sempre, acolhendo a todos, curando os que estavam diante dele, os que solicitavam a sua intervenção. Jesus passou reconciliando os corações, reintegrando pessoas que se sentiam excluídas pelos seus pecados, pelas suas misérias. Jesus passou fazendo o bem. E a minha missão é esta. E eu tenho certeza que mesmo que você não professe o cristianismo, a sua religião lhe sugere fazer o bem a quem passar por você. E é tão lindo ver a corrente do bem se fortalecendo, crescendo. Toda vez que o bem é feito, toda vez que o bem consegue acontecer por meio de nossas ações, palavras e pensamentos, nós temos o poder de consertar o mundo. O bem que fazemos, por menor que seja, tem o poder de consertar o mundo. Nós já sabemos que tudo aquilo que nós realizamos repercute. Pode repercutir muito, pode repercutir pouco, mas repercute. O bem que você realiza a alguém pode repercutir naquele alguém, pode repercutir nas pessoas que estão ligadas àquele alguém. O mal também. Toda vez que nós fazemos o mal a alguém, prejudicamos com a nossa palavra, com o nosso gesto, com a nossa desonestidade, com a nossa mentira, nós fazemos sofrer aquela pessoa que foi vítima da nossa maldade e naturalmente os entornos dela. Por isso que é tão importante a gente ter consciência das nossas ações. Nós temos falado muito de posicionamento nos dias de hoje. Fulano de tal precisa se posicionar. Eu sempre penso, o cristão já está posicionado. O cristianismo é um posicionamento. Porque não dá para ser cristão e ser a favor da mentira, da desonestidade, do roubo. Não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser favorável a tudo aquilo que nos destrói como sociedade, posturas diabólicas. Não dá para você conciliar a sua vida cristã com a fofoca, com a maldade. Então, se você escolheu ser cristão ou não, se você se posicionou no mundo a partir de uma crença religiosa, você naturalmente tem um código de responsabilidade a ser seguido. Não é verdade? Eu sou cristão. O meu posicionamento é sempre estar de acordo com tudo aquilo que faz o Evangelho acontecer. Não faz o Evangelho acontecer, não vai contar comigo. Este é meu esforço diário. Sou muito falho, claro, mas eu luto para que o meu posicionamento seja sempre o Evangelho. E na minha vida, como cristão, eu não posso conciliar as minhas maldades com aquilo que eu aprendi com Jesus. Jesus passou no mundo fazendo o bem, sempre, acolhendo a todos, curando os que estavam diante dele, os que solicitavam a sua intervenção. Jesus passou reconciliando os corações, reintegrando pessoas que se sentiam excluídas pelos seus pecados, pelas suas misérias. Jesus passou fazendo o bem. E a minha missão é esta. E eu tenho certeza que mesmo que você não professe o cristianismo, a sua religião lhe sugere fazer o bem a quem passar por você.
E é tão lindo ver a corrente do bem se fortalecendo, crescendo. Toda vez que o bem é feito, toda vez que o bem consegue acontecer por meio de nossas ações, palavras e pensamentos, nós temos o poder de consertar o mundo. O significado da cruz na vida de todos nós: acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida e até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro, que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo, só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1h. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira não. Era uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz, porque ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem, ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz, eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição, o meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança, toda a esperança do sepulcro está em mim. A mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando.
A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual a vida. É uma meta de vida para mim e minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre o quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Não é bom na vida quando a gente tem alguém para nos ouvir? Muitas coisas vão embora do nosso coração, gente, quando nós falamos sobre elas. Pode observar. Nós ficamos mais leves quando nós nos tornamos capazes de falar dos nossos conflitos. É que às vezes a gente não sabe que isso funciona. A gente fica fechado demais, aprisionado demais nas nossas misérias. Se eu digo por mim, eu tive um período da minha vida em que eu era muito melancólico, muito pessimista, né? Eu já estava no seminário. E eu não tinha o hábito de abrir o meu coração, de contar os meus dilemas, os meus conflitos, não. Eu me fechava nas minhas dificuldades e achava que eu tinha a obrigação de dar conta de todos aqueles sentimentos estragados que muitas vezes eu carregava dentro de mim. De onde vêm os sentimentos estragados? Nem sempre nós sabemos a origem.
Alguns a gente consegue até localizar, né? Porque você sabe onde foi que ele começou. Os sentimentos mais estragados que você carregou dentro de você, onde eles nasceram? Alguns você sabe, outros não. Eu me recordo que eu tive traumas terríveis, assim, em alguns momentos em que alguém me chamou de burro, ou porque eu não soube compreender aquilo que ele me explicou no primeiro momento. E quanto tempo às vezes a gente leva para a gente se recuperar disso, né? O trauma, a psicologia nos ensina que é como se fosse uma ferida que nós temos. Dói, cria inflamação, né? Quantas inflamações psíquicas nós temos? Infecções psicológicas. O que a infecção faz no nosso corpo? A infecção física. Ela adoece uma determinada parte do corpo, né? Porque existem bactérias crescendo. Digamos que eu tenho uma infecção na minha faringe. É o acúmulo de bactérias que foram levadas para lá por alguma coisa suja que eu comi, algum contato que eu tive com essa bactéria, levei para a boca e me contaminei. Elas vão tomando posse daquela parte do corpo e vão desenvolvendo ali o que os médicos chamam de inflamação, né? Uma infecção, quando não é controlada, se a gente não toma um antibiótico específico, uma coisinha boba pode se transformar num problema sério. Quantas pessoas eu já ouvi falar que por causa de uma unha encravada, que não curaram na hora certa, depois precisaram amputar o pé, amputar a perna. Já ouviram falar disso? É sério isso. Infecção, se você não cuida na hora certa, ixi, leva embora muita coisa. Só que nós também desenvolvemos algumas espécies de infecções espirituais, né? Psíquicas. Eu não gosto muito de separar o espiritual do psíquico, porque tudo passa no contexto da mente, onde nós processamos aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então, às vezes, nós temos algumas inflamações que foram causadas por palavras destrutivas. No meu livro, Mulheres de Ácido de Flores, tem uma mulher que ela adoece toda vez que ela escuta uma coisa que ela não gosta. E é uma maneira de brincar com uma realidade que é séria, né? Eu criei naquela personagem um pouquinho de todos nós também adoecemos com as palavras. Mas ela tinha uma facilidade muito grande de adoecer por causa daquilo que eu via. Mas nós também adoecemos aqui dentro. Quando a gente tem uma infecção causada por um trauma, por alguma coisa que não gostamos. E não são poucas as vezes em que nós somos agredidos, minha gente. É inevitável. Viver é estar com o território aberto. Os outros às vezes nos respeitam, às vezes não. E esse é o desafio. Tem a infecção aí dentro? Como é que você sabe que existe a infecção? Por causa do mal-estar que a gente sente. Não estamos felizes, não estamos satisfeitos. Pode ser que essa infelicidade esteja diretamente ligada a um motivo concreto. E aí você precisa cuidar daquele motivo concreto. Vai lá, trabalha para resolver aquilo. Busca todos os recursos que tem, busca ajuda, conversa, dialoga e vai tentar encontrar uma solução. Mas às vezes não é concreto o que nos faz sofrer. Por quê? Está diretamente ligado a um acontecimento do passado. Às vezes as pessoas que provocaram aquilo em nós já até morreram, nunca mais vimos aquela pessoa e mesmo assim ela continua infeccionando a nossa vida. E às vezes quando você conta para alguém, quando você fala para alguém, isso alivia dentro de você. Porque o antibiótico que cura verdadeiramente essas ansiedades nossas, sabe qual é? É o diálogo. Por isso que nós vamos para os terapeutas. A terapia já é um momento em que a gente já está quase crônico, né? Se a gente vivesse um pouquinho, todos os dias, de jogar fora o que está nos infeccionando, o que está nos inflamando, a gente vai evitar o terapeuta para corrigir isso depois. Aí a gente vai procurar a terapia por motivos mais leves. Que terapia é bom também, faz bem a nós. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de realidades que estão nos machucando dentro, a gente já começou a resolver o problema. Que às vezes a origem do problema está justamente na nossa incapacidade de dividir o que nos afeta. E nós precisamos, não dá para guardar dentro do nosso coração tudo sozinho. De vez em quando é preciso jogar fora, é preciso desabafar, é preciso chorar. Chorar faz bem demais.
Pena que às vezes as pessoas não sabem ver a gente chorar sem perguntar o que está acontecendo. E às vezes você não quer falar, né? Às vezes um choro de meia hora já resolve tudo. Você fica novo de novo. O melhor lugar de chorar que ninguém vai ver é debaixo do chuveiro. E é bom que já ajuda a lavar tudo também. Economiza água, né? Mas você precisa desabafar. Chega de ficar aguardando tudo sozinho. Você também tem o direito de dizer que sente medo. Você também tem o direito de dizer que você tem problema. Que às vezes a gente se constrói assim. Nós ficamos vendendo o tempo todo essa imagem de que nós estamos prontos. Isso é bobagem, gente. Nós vendemos essa imagem de que nós sabemos tudo, que nós estamos sempre, né? Sempre não precisa ser assim não. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Faz parte da vida. Desabafar faz bem. Sabe, eu tenho cada vez mais pensado nisso. Por que que os relacionamentos de internet, esses relacionamentos virtuais, às vezes ocupam tanto a vida das pessoas? Às vezes a pessoa passa horas e horas e horas conversando com pessoas que elas nunca viram na internet. Por quê? Porque aquele anonimato, eu não sei quem é você sabe quem sou eu, me permite desabafar coisas que com as pessoas que eu conheço eu não sei fazer. Mas veja bem, quando eu procuro um recurso desse, virtual, descomprometido, para poder falar do que está me machucando, é porque eu estou deseducado nesta arte que é de partilhar. Partilha de vida, partilha espiritual, isso faz bem demais a nós, mas é uma arte. Se a gente não aprende desde pequenininho, e aí nós educamos muitas vezes os nossos filhos de maneira errada. Nós ensinamos para eles que eles precisam ser corajosos, que eles não podem ter medo, e nós esquecemos de dizer que eles também têm o direito de chorar, que eles também têm o direito de perder, que nem sempre na vida a gente ganha, e que o nobre é a gente saber perder, é a gente saber reconhecer que está precisando de ajuda, para a gente não ficar uma pessoa orgulhosa que depois, num determinado momento da vida, ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue poder ajudar. Por quê? Nós estamos montados no nosso orgulho. Estamos impossibilitando a chegada dos outros, mas uma chegada verdadeira, aquela que vem para nos aliviar. Então, partilhe. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração.